Para você que tem bastante dúvida a respeito de medidas mínimas de cômodos, eu trouxe mais um vídeo desse tipo de assunto para você. Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito, eu sou a Jane e eu procuro trazer aqui conteúdo que seja relevante para quem tem interesse em fazer reforma, construção, construir para investir, enfim, do mundo aí da arquitetura e da construção civil. E hoje eu trouxe um assunto de perguntas que são muito recorrentes do pessoal que me acompanha por aqui, que são as medidas mínimas dos cômodos. Antes de falar sobre essas medidas, eu gostaria de dizer para você que cada prefeitura tem o seu código de edificações ou código de obras. Nesse código são estabelecidas medidas mínimas que aquela prefeitura exige. Algumas prefeituras não entram nesse particular, então eu estabeleço aqui as medidas mínimas que eu uso aqui para os meus projetos. Porque, como vocês sabem, eu trabalho com projetos de imóveis muito pequenininhos. Eu tenho que aproveitar cada cantinho e muitas vezes meio metro quadrado faz diferença para um terreno muito estreito. Eu tenho projeto, por exemplo, de um prédio em terreno de 3,30 de largura. Se você ainda não viu, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhadinha. E também na descrição desse vídeo. Se você é novo, está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, porque isso é importante para a gente que produz conteúdo. Também deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Acho que esse é um assunto de interesse de muita gente e provavelmente tem algum conhecido seu que queira saber a respeito disso. E você se inscrevendo e deixando seu like, o YouTube entende que esse é um assunto relevante e entrega ele para mais pessoas. Então o que eu quero falar para vocês a respeito das medidas mínimas são de quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. São 5 dicas que eu quero deixar por aqui das medidas mínimas que eu uso nos meus projetos para que a gente possa ter um conforto, funcionalidade, possa circular nos ambientes sem ficar se batendo nas coisas e passando de lado, enfim. Vamos começar pela medida dos quartos. Eu costumo fazer quarto de casal, por exemplo, com no mínimo 2,5 por 13,20. Eu vou explicar por que eu uso essa medida. Aí nesse desenho você está vendo a largura da cama e a largura de cada lado para passar para cada pessoa numa cama de casal ter acesso independente da outra. A gente também tem que deixar um espaço para passar nos pés da cama e temos que pensar num espaço para o guarda-roupa. Agora falando das medidas de banheiro. O banheiro tem que ter no mínimo 1,20 m de largura. A única exceção que a gente abre para esse 1,20 m é quando a gente tem um lavabo sem chuveiro e que o vaso sanitário fica no fundo do banheiro. Aí nesse caso a gente consegue chegar no vaso, levantar, sentar e ter espaço para circular. Nesse caso a gente consegue ter 1 metro. Todos os outros casos, no mínimo 1,20 m. Eu gosto de fazer banheiro com 2,40 no mínimo, mas às vezes o espaço é tão pequenininho que a gente precisa abrir mão disso e fazer com 2,20. Menos de 2,20 eu procuro não fazer, porque a gente tem um espaço entre os equipamentos, um espaço mínimo para o box, então fica desconfortável se for menor do que isso. Na sala, a gente não tem uma medida mínima assim para seguir, mas a gente tem que lembrar que o sofá é um equipamento relativamente grande. Às vezes não cabe o sofá num projeto, a gente tem que colocar poltronas, mas esses móveis têm uma largura e um comprimento mínimo e a gente tem que ter espaço para circular na frente deles. O que eu costumo falar aqui sobre móveis da sala é que a gente deve deixar um espaço entre a TV e o sofá. E eu vou deixar essa tabela aqui para você ter uma ideia de quanto seria esse espaço. Porque de nada adianta a gente ter uma salinha pequena, sentar num sofá e uma TV grande demais onde não vai ficar confortável para a gente assistir. A cozinha também precisa ter medidas mínimas. A gente tem que deixar o espaço para a pia, o espaço para o fogão, o espaço para a geladeira. É claro que de vez em quando a gente tem assim estúdios que são muito pequenininhos e que a gente tem ali um frigobar embaixo do pia, um fogãozinho de 2 bocas elétrico e uma piazinha do lado. Mas nem sempre essa configuração atende a todas as famílias. Então a gente procura deixar pelo menos 1 metro ou 1,20 m para a pia, 60 centímetros para o fogão e 70 para a geladeira. Isso é o mínimo que a gente procura deixar aqui nos nossos projetos. Na frente da pia, a gente tem que ter 90 centímetros para poder circular na frente. Isso deixa a nossa cozinha com pelo menos 1,5 m de largura.
Algumas prefeituras exigem que a cozinha tenha 1,80 m, mas quando isso não é exigido, eu procuro deixar no mínimo com 1,5 m. Por último, a gente tem as medidas da área de serviço. A área de serviço, se a gente deixar com 1,35 m de largura, a gente consegue colocar um tanque de louça e mais uma máquina de lavar roupa, um tamanho convencional. Essa é a largura mínima que eu deixo nos meus projetos. O comprimento desses equipamentos, principalmente a máquina de lavar, tem em torno de 70 centímetros. E na frente eu preciso deixar uns 80 centímetros para circular. Então eu procuro deixar também 1,5 m de largura nessa área de serviço. Então 1,5 m por 1,35 m são as medidas mínimas que eu uso para a área de serviço. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa compartilhar com outras pessoas que também têm essa dúvida. Agradeço muito a sua companhia até aqui e gostaria que você deixasse aqui embaixo outro tipo de conteúdo que você gostaria de ver por aqui. Um beijo, até a próxima semana. Tchau!